Olá pessoal, estou de volta e hoje eu vim falar sobre a mielofibrose primária, uma das doenças do grupo das doenças mieloproliferativas crônicas que eu tinha deixado por último. Antes de eu começar, por favor, se inscreve no canal. A grande maioria das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritos e para se inscrever é muito fácil. A primeira coisa que vocês têm que fazer é logar no YouTube com seu e-mail do Gmail e depois clicar no botão que fica aqui na parte inferior do vídeo e pronto, estão inscritos. Assim, o YouTube vai começar a apresentar para vocês as novas publicações que eu vou apresentando semanalmente, beleza? Bom, para começar a falar um pouco sobre a mielofibrose, como eu sempre gosto de fazer com vocês, eu explico o que significa o nome, né? Mielofibrose primária. Mielo significa medula, a medula óssea, que é a fábrica do sangue, onde fica todas as células tronco-hematopoéticas, né? Então, é aquele conteúdo gelatinoso que fica no meio do osso, como se fosse o tutano que todo mundo fala, certo? Então, mielofibrose significa que esse tecido, com o passar do tempo, vai sendo fibrosado e substituído por um tecido como se fosse cicatricial, né? Então a medula para de funcionar por conta dessa substituição. E primária porque é um quadro hematológico, um quadro primário, não é um quadro secundário a outras doenças que também podem causar fibrose medular, mas nesse caso nós temos uma doença clonal propriamente do sangue, que devido a uma inflamação crônica. A mielofibrose é um quadro inflamatório sistêmico no qual são liberadas várias citocinas, né? São substâncias inflamatórias. Por anos e anos começam a estimular a produção de fibroblastos e esses fibroblastos são os responsáveis por secretar colágeno, reticulina, então esse tecido que forma uma cicatriz. Para vocês entenderem, eu quero que vocês façam uma analogia. A pele de vocês, a pele íntegra, é uma pele bem flexível, branda, né? Tem um brilho diferente. Quando vocês se cortam, por exemplo, eu não sei se dá para ver, eu tive um acidente de moto há algum tempo e eu caí e fiz uma cicatriz grande aqui na minha mão. Vocês já devem ter sofrido algum corte com faca, alguma coisa assim. Quando vocês têm a cicatriz, vocês percebem que essa cicatriz não é igual ao tecido original. É um tecido mais rígido, menos elástico, que tem inclusive perde algumas características, às vezes não tem pelo mais na região. É um tecido cicatricial que não tem a mesma função. Ele é um tecido que está ali para proteger, para dar um sustento, uma estrutura, porém não tem as mesmas características do tecido original. É exatamente o que acontece na medula óssea, na mielofibrose primária. Mas enfim, como que funciona ou como que se inicia toda a investigação com um paciente com mielofibrose, né? Antes de falar sobre a sintomatologia e o processo diagnóstico, eu queria falar alguns dados epidemiológicos que eu sempre acho interessante trazer para vocês, né? Segundo o livro da WHO, que é aquela referência que eu sempre utilizo e falo com vocês, a incidência anual de mielofibrose na fase fibrótica, né? Porque como já vou mencionar posteriormente, a mielofibrose tem duas fases: a fase celular, na qual a medula está hiperproliferando, e uma fase fibrótica, na qual já temos uma falência medular, a medula para de funcionar. Então, a incidência anual na fase fibrótica é em torno de 0,5 a 1,5 pacientes por cada 100 mil habitantes. Certo? Nós não temos dados claros sobre a fase celular, que é a fase prévia, porque muitas vezes passa batido, passa despercebido, então não se sabe exatamente qual a incidência real desses pacientes. Geralmente é uma doença de pacientes mais idosos, né? Então em torno da sexta, sétima década da vida, então são pacientes já que têm uma reserva funcional, como sempre falo, né? Outras comorbidades que vão limitar nossas opções de tratamento, lembrando que a única opção de cura possível nesses pacientes é o transplante, só que na prática isso é pouco viável porque o transplante é um tratamento muito agressivo e não é todo paciente que chega nas condições ideais para realizar o tratamento, mas disso eu já vou falar um pouco depois. Perfeito. E como funciona assim? Doutor, chega como o paciente na sua consulta? Bom, na maioria das vezes, como mencionei, temos um paciente que tem uma idade já mais avançada, vai lá, 60, 70 anos, que abre um quadro por uma coisa tipo anemia, vai. O paciente chega no clínico geral começa a investigar e vê que tem uma anemia aí e bom, faz uma investigação básica e depois ele pode encaminhar para o hematologista. Ou algumas vezes também o paciente abre com um quadro de plaquetas elevadas. Lembrando que na fase inicial da mielofibrose temos a fase celular. A medula está hiperproliferando, está liberando células. Então pode acontecer de que as plaquetas tenham aumentado. O valor de corte que nós utilizamos é 450 mil plaquetas, então vai estar acima daquilo e nós precisamos investigar de forma adequada, porque sempre lembrar,
uma anemia ferropriva pode também causar plaquetas elevadas. Então, temos que fazer toda uma investigação para poder definir exatamente o que está acontecendo. E fora isso, o paciente vai referir muitas vezes cansaço, astenia, fraqueza, perda de apetite. Quando a mielofibrose já é um quadro mais avançado, pode ter desconforto abdominal, porque é algo característico nos pacientes que o baço começa a crescer muito, né? O baço fica aqui no quadrante superior esquerdo, desse lado, e o baço é um órgão que tem a ver com imunidade, né? Então, quando o baço começa a crescer de tamanho, que eles chegam a ficar perto do umbigo, ele comprime o estômago, então vai ter uns sintomas importantes, né, que vão chamar muito a atenção dos pacientes. O paciente está consumido, o paciente pode ficar emagrecido, debilitado, ele já não come mais como comia antes. Fora isso, ele tem um quadro inflamatório, então ele está sob estresse fisiológico constante, tudo isso vai consumindo o paciente. E aí tem, né, anemia, plaquetas, baço aumentado, pode ter dor abdominal também, e assim por diante, para vocês terem uma ideia, um quadro geral do que pode motivar a consulta, né? Você vai começar a investigar esse paciente, e aí que você vai começar a ter os critérios diagnósticos. Como sempre já falei nas outras doenças, a PVera e a trombocitemia essencial, você vai ter uma alteração no hemograma, que vai justificar uma investigação, e nós temos que olhar para essa fábrica. A forma que nós olhamos essa fábrica é através de um aspirado de medula, mas nesse caso o que mais nos interessa é a biópsia, tá? Então nós vamos fazer um procedimento com anestesia local, que é a mesma anestesia que o dentista utiliza, coloca no osso. Dói ou não dói, isso vai depender muito da tolerância de cada paciente. Eu já tive pacientes nos quais eu usei muito pouco anestésico, o paciente aguentou muito bem, não sentiu dor. Já tive pacientes nos quais eu utilizei muito anestésico, mesmo assim não foi suficiente, teve que ser sedado e às vezes em centro cirúrgico. Então, sempre tem essa subjetividade, mas é assim que acontece. Então, nós precisamos fazer uma biópsia, pegar... O material de biópsia é como se fosse um preguinho, é um haste de osso, mais ou menos assim, cilíndrico, de 1 centímetro aproximadamente, e nós mandamos para o patologista vai preparar esse material e vai fatiar em camadas muito finas e ele vai observar no microscópio. Aí ele vai poder enxergar o grau de fibrose, temos algumas alterações nos megacariócitos, que os megacariócitos são os precursores das plaquetas. As plaquetas, para quem não lembra, são aquelas células do sangue responsáveis pela coagulação, por estancar o sangramento. Então, os megas são os precursores, são formas jovens, e eles vão estar agrupados em grumos densos, né, bem agregados, que é muito característica da mielofibrose. E fora isso, o patologista vai ter a capacidade de avaliar o grau de fibrose. Vai depender de qual escala utiliza, vai 1, 2, 3, né, grau 1, 2, 3, ou não tem fibrose, grau 0. Então, tudo isso vai vir no relatório, no reporte do patologista. Nós olhamos o hemograma, fomos mais para dentro, olhamos na própria medula e a gente faz mais um zoom a nível genético e nós vamos procurar as alterações biomoleculares, as mutações mais frequentes, as mais reconhecidas são o JAK2, a calreticulina e MPL. Mais ou menos são as mesmas mutações da trombocitemia essencial, mais ou menos não, são as mesmas. E existem casos raros, né, um pequeno percentual. E quando eu falo raro, parece que fosse uma raridade no mundo da hematologia, mas não. É a minoria, certo? É a minoria, os famosos triplo negativo, tá? Os pacientes que não têm nem JAK2, nem calreticulina mutada, nem MPL. Então, nesses pacientes seria interessante podermos fazer um NGS, um sequenciamento de nova geração, para poder achar algum outro marcador menos frequente de clonalidade. Clonalidade significa que essas células surgiram de uma célula mutada, que tem algum defeito genético e que está produzindo células e está jogando para o organismo. Então, isso significa clonalidade, clone. E aí teremos alguns critérios secundários ou critérios menores para podermos definir a mielofibrose, né? Então, basicamente, teremos anemia, teremos leucocitoses, que segundo as referências tem que ser leucócitos acima de 11.000, o baço aumentado de tamanho, que nós chamamos de esplenomegalia, que é um critério importante, certo? E que nós já falaremos um pouco mais sobre isso. E temos o DHL aumentado, que seria lactato deshidrogenase, que foi um achado no laboratório depois de visto em alguns levantamentos, em alguns trabalhos com grandes número de pacientes, vimos que eles perceberam que esse laboratório se encontrava mais frequente e aumentado, então entrou como critério diagnóstico também, critério menor, certo? Uma coisa que também devemos lembrar, e que não é todo mundo que lembra disso, é que existem as mielofibroses secundárias. Mas como assim secundárias sem ser outras doenças? Os pacientes que têm policitemia vera ou trombocitemia essencial
por conta desse quadro inflamatório crônico, com o passar dos anos, muitos anos, eles podem começar a apresentar fibrose. Esses pacientes terão que ter, lógico, diagnóstico de polistemia vera, diagnóstico com marcador, todos os critérios bonitinhos que fecham essas outras doenças. Porém, com o passar dos anos, o grau de fibrose começa a aumentar. Então, se era 1 ou 0, grau de fibrose 0 ou 1, já começa a ter fibrose grau 2 e algumas outras alterações. Então, nós temos anemia e assim por diante, mas é um conjunto de achados que nos vão permitir falar em uma mielofibrose secundária a essas outras doenças. E aí, quando nós temos a mielofibrose, como eu mencionei anteriormente, temos duas fases. A fase celular, na qual a fibrose ainda não é tão importante, grau 1, e a fase fibrótica, na qual já temos uma fibrose pelo menos grau 2 ou mais. E aí sim vai ter uma série de alterações. O que quero que vocês entendam é que quanto mais fibrose, a medula fica prejudicada no seu funcionamento adequado, então você vai começar a ter anemia, que significa queda de hemoglobina, as plaquetas começam a diminuir, os leucócitos começam a ser jogados no sangue, então você começa a perceber um aumento dessas células. Então tudo isso em conjunto nos vai permitir pensar numa fase, né? Mas o que vai definir de fato mesmo em conjunto com a biópsia. E quando estamos já diante de um paciente que fechou os critérios para mielofibrose primária, nós temos que pensar no prognóstico, né? Qual é o prognóstico desse paciente? Para isso foram criados alguns scores, tá? O primeiro deles foi o IPS, ou IPCS, que seria o mais antigo deles, que foi criado para ser aplicado no momento do diagnóstico e só. Posteriormente foi criado o DIPS, DIPSS, que é um score dinâmico, por isso o D de dinâmico, e você vai aplicando esse score em cada consulta, né? Então, toda vez que o paciente volta no ambulatório, você vai atualizando esse DIPS. Posteriormente, com o acréscimo dos marcadores citogenéticos, surgiu o DIPS Plus. Mais recentemente, com o surgimento de novos marcadores de biologia molecular, marcadores genéticos e com a facilidade de aplicar esses testes de uma forma um pouco mais democrática, não sei se o termo cabe, mas de uma forma mais ampla, surgiram alguns outros scores, como por exemplo o MIPS 70, né? Tem o MIPS 70, tem o MIPS 70 versão 2 e por último temos o DIPS, que ele sim utiliza somente marcadores genéticos e moleculares. O DIPS seria o mais recente que nós temos. A ideia do MIPS, o MIPS foi um score que foi utilizado para tentar avaliar de uma forma mais adequada os pacientes com até 70 anos que poderiam ser candidatos para transplante, né? Mas o MIPS também utiliza alguns critérios genéticos que não são tão fáceis de aplicar no dia a dia, porque não é todo lugar que dispõe desses marcadores. E o que nós sabemos é que aproximadamente 20% dos pacientes com mielofibrose, eles progredirão para uma LMA, leucemia mieloide crônica. Na grande maioria das vezes, os pacientes sofrem complicações decorrentes de outras doenças, por exemplo, falência renal, problemas de anemia, certo? Problemas de sangramento por conta das plaquetas que já não estão funcionando tão bem. Às vezes o paciente tem hipertensão porta por conta do vaso muito aumentado de tamanho, sangramentos e assim por diante. Então, na grande maioria das vezes, muitos pacientes têm complicações das outras doenças. Agora, 20% evoluem para LMA. Então, isso é uma coisa que nós vemos que é 1/5 dos pacientes que progridem para uma leucemia. Quando o paciente chega na fase fibrótica, nós sabemos que a sobrevida média gira em torno de 3 a 7 anos de vida. E nos pacientes na fase pré-fibrótica, a sobrevida em 10 anos é em torno de 70% e a sobrevida em 15 anos é em torno de 59%. E agora, para falar um pouco mais sobre o tratamento, o que eu quero deixar claro para vocês, como eu já mencionei no começo do vídeo, que a única opção de tratamento que pode mudar a evolução da doença, que pode curar a doença, é o transplante de medula óssea alogênico. Mas o que acontece? Nós temos um sweet point, como se diz, uma janela, um ponto muito estreito no qual nós podemos executar o transplante. Temos que alinhar alguns fatores. Primeiro, temos que entender que a mortalidade associada ao transplante nos pacientes que não têm indicação de transplante, em que sentido? Tem uma doença muito estadios iniciais. O paciente não tem uma indicação formal, a mortalidade associada ao transplante é muito grande. Então, você não faz transplante tão precoce, porque você pode piorar o prognóstico do paciente. Agora, como é uma doença que demora vários anos em piorar, muitas vezes o que acontece é que o paciente começa a ter critérios clínicos
de transplante, porém o status clínico, o status performance, a capacidade do paciente de aguentar uma terapia tão intensa como o transplante é muito baixa. Então, você perdeu o timing, mas na verdade não é que o paciente ou o médico perdeu o timing, é que a doença demora muito para chegar a esse ponto e quando ela chega, infelizmente, o paciente já está com mais de 70 anos, já tem várias complicações, já tem infartos, insuficiência renal, problemas no fígado, problema pulmonar. Então, não tem como você expor um paciente a um risco tão grande sem comprometer o prognóstico. Então, essa janela de tempo que nós falamos é muito pequena, certo? Então, isso sempre tem que ser explicado para os pacientes com mielofibrose. Bom, e nos pacientes que começam a já ter mais sintomas e não têm condições de transplante ou ainda não estão... Se não tem condições de transplante, ok, a gente vai fazer terapia e suporte. O paciente que ainda não tem critérios para transplante provavelmente não tem tantos sintomas. Então, o que a gente vai cuidar nesses pacientes principalmente são das queixas relacionadas com anemia e esplenomegalia. Para anemia, nós temos alguns tratamentos, entre eles o principal o suporte transfusional, tá? Que nós sabemos que oferecer sangue pura para os pacientes não é a melhor escolha, porque você vai transfundir sangue junto com ferro, você vai sobrecarregar, vai causar uma hemocromatose nos pacientes. Muitas vezes eles têm indicação de quelante de ferro, que significa que você dá um medicamento para tirar o ferro do sangue, porque senão esse ferro vai infiltrando os tecidos. Você pode utilizar talidomida. Talidomida é uma droga muito antiga, tem um efeito imunomodulador, como se fosse um anti-inflamatório. Tá? Não está muito bem claro qual é o efeito da talidomida nesses pacientes, mas se acredita que ele tem um efeito anti-angiogênico. Então, basicamente, quando a medula dentro da medula começam a proliferar vasos sanguíneos que atrapalham o funcionamento, a talidomida vai inibir esse surgimento desses novos vasos e vai ajudar a recuperar um pouco a anemia. Pode ser ou não associada à prednisona. Tem alguns trabalhos, né, 2 publicações que eu me lembro de ter lido referente ao uso de prednisona associado à talidomida, geralmente uma dose de 0,5 mg por quilo. Não fica muito claro se realmente tem uma resposta ou não. Depois podemos utilizar hormônios como o danazol, por exemplo, nos pacientes. Temos os análogos da eritropoetina, que também são drogas que são de fácil acesso no SUS, porém não são drogas de primeira escolha, a gente evita um pouco porque pode causar eventos trombóticos e pode piorar a esplenomegalia, enfim. Não são as melhores drogas para serem utilizadas, mas quando não tem outra opção, enfim, é o que temos para hoje, né? Nós sabemos que, em média, a taxa de resposta desses medicamentos gira em torno de 15% a 25% e a duração dessa resposta vai entre 1 a 2 anos. Então, é uma duração temporária, mas que, com certeza, se funcionarem, o interessante é tirar a dependência transfusional e diminuir os sintomas de anemia, porque não sei se vocês já tiveram anemia alguma vez, mas a anemia intensa, hemoglobina 10, hemoglobina 9, dá uma sensação muito ruim, fadiga, cansaço, dores musculares. Então, geralmente, realmente para esses pacientes, se tiver uma melhora de, 1, 2 pontos de hemoglobina, de uma coisa muito boa, né? Bom, e outra coisa que eu mencionei anteriormente foi a esplenomegalia, que seria o aumento do vaso. Se fala que o uso de hidroxiureia pode reduzir o tamanho do vaso até 40% das vezes, e essa resposta dura em torno de 1 ano. E agora, por último, né, nem tanto por último, mas de alguns anos para cá, surgiu o ruxolitinib, que é um inibidor do JAK2. Então, é um medicamento que inicialmente se pensou fosse a grande droga que iria resolver muitos dos sintomas, mas hoje em dia sabemos que é uma droga muito cara, tem alguns efeitos para controlar os sintomas associados à esplenomegalia, algum trabalho que fala que tem um pequeno impacto na redução da esplenomegalia, é pequeno, porém significativo, tá? Estatisticamente significativo, porém alguns outros trabalhos que fizeram um segmento por mais de 3 anos, eles não confirmaram essa resposta ao Jakavi, né, que seria o nome comercial da droga. Fica nessa, será que funciona, não funciona? É um medicamento bem caro, tá? Ele causa muita plaquetopenia, então é uma coisa que temos que ter em mente. Pacientes que já têm plaquetas baixas, Jakavi não seria uma boa escolha. E temos que lembrar para quem já toma Jakavi que a gente não pode suspender subitamente o medicamento. O Jakavi tem que ser como se fosse um desmame, ir diminuindo a dose aos poucos, porque senão ele faz um rebote, uma síndrome de liberação de citocinas e pode ter um quadro importante inflamatório aí com baixa depressão, enfim, outras coisas que podem ser graves. Então, sempre orientar os pacientes para não suspender. Se o paciente está com alguns comprimidos em casa e ele vê que não vai conseguir repor ou comprar um novo medicamento ou pegar onde ele pega e vai ficar alguns dias sem,
a sugestão é ir diminuindo, diminuir a dose para dar tempo de conseguir pegar novo medicamento mais para frente. Bom, e por último temos algumas outras opções de tratamento que são um pouco mais agressivas, se cabe o termo, né? A esplenectomia, que seria basicamente uma cirurgia para tirar o baço, porque já o baço cresceu muito, porque causa muito sintoma e não responde a nenhum outro tratamento. E por último temos a radiação esplênica localizada, que seria basicamente é como se botasse raio-x, a radioterapia, no local do baço. Ele vai diminuir, vai murchar esse baço, tá? Existe um efeito de fato, né? Ele acontece. O problema com a radiação é que ela dura muito pouco e logo em poucas semanas esse vaso começa a aumentar de tamanho novamente. Então não é uma resposta sustentável. Como vocês percebem, a mielofibrose de todas as doenças mieloproliferativas que eu comentei ao longo desses vídeos é a doença que mais sintomas causa, a mais difícil de lidar com, certo? Nós no ambulatório temos um cuidado com todos os nossos pacientes, mas nós ficamos muito atentos, né, para acompanhar esses pacientes com mielofibrose, porque nas grandes publicações você tem poucos dados e nós queremos fazer um levantamento de todos os pacientes lá na Unifesp, que é onde o ambulatório que eu acompanho, e assim poder produzir mais conhecimento para a comunidade e para os pacientes. Então, para você que curte esses vídeos, para você que conhece algum paciente com alguma doença hematológica, compartilhe esse vídeo, acho que vai ser interessante para vocês. E nós temos algumas linhas de pesquisa associadas à mielofibrose na Unifesp. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, escreve aqui nos comentários, me envie uma pergunta que eu terei o maior prazer de explicar e introduzir alguns novos projetos que temos em mente. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Um forte abraço.